A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual fomos chamados a ser povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Depois de uma dor de cabeça com esses microfones, meu amigo, é exatamente, o microfone de cabeça estava dando problema, só dando chiadeira. Imagina se eu tivesse gravado o vídeo, né? Que eu gasto 30 minutos para gravar um vídeo desse. Quando terminar o vídeo que você vai escutar, cadê o áudio, né? Eu não gosto quando vou usar a Bíblia. Gosto quando é a Bíblia aqui do lado, que eu uso esse microfone aqui, ó. Porque você aqui com a mão ocupada para caçar versículo aqui, os versículos, capítulo, né? Com a mão ocupada. Mas, infelizmente, o outro microfone tá com problema. Não sei porquê. Não sei se é as baterias dele que já tá se lascando, né? Mas vamos com esse para ver se dá certo. Vamos ler aqui embaixo, ó, aqui ó, contribua com este apostolado. Pix tabira634@gmail.com. Esse Pix é o nome da minha esposa Maria Juliana. Se você quer e pode nos ajudar, nos ajude por caridade enquanto você puder, tá? Você não faz menção, meu irmão, quando você nos ajuda. É 16 anos que vivemos da missão. 16 anos não é 16 dias. Não é 16 meses, não. É 16 anos que vivemos da missão. Pois é. Ó, hoje estou gravando esse vídeo numa quarta-feira. É dia de feira, onde os carros aqui do sítio vai, né, para uma cidade chamada Tabira, vizinha nossa. É dia de comprar, de ir pro mercado comprar alguma coisa. Ela foi, ó. Tô só em casa, foi pra rua comprar alguma coisa pra casa. Comida, né? Então é graças a você que nos ajuda, que nos dá essa ajuda. Nos ajude com quanto você puder. Irmão Fábio, eu não sei fazer o Pix. Tem uma conta, tem a conta. Entre em contato conosco que minha esposa passa a conta, tá? E se você não pode, reze por nós. Vem passando aí por as enfermidades físicas precisando de vossas orações, tá? Meus irmãos, esse é o programa Questionamento Protestante. Fábio, porque não é questionamentos protestantes, como você quiser, tá? Questionamentos protestantes, tanto faz. Para mim, tanto faz como tanto fez. O que importa é responder os questionamentos que eles fizeram aqui. E hoje nós estamos aqui com questionamentos difíceis. Vem questionamentos inéditos. Aqui, ó. Ó. Está aqui notado os questionamentos para poder eu fazer, né, colocar aí nessa forma. Por exemplo, esse questionamento aqui, ó. Ó. Se Maria faz milagres como Deus, não é uma deusa para vocês? Olha só. Palavras difíceis, perguntas difíceis que eu terei que responder. Tá vendo? Eu tô notado aqui, ó. Tem 5 perguntas notadas. São 6, né? 5 aqui, ó. Que eu vou pegando dos comentários dos vídeos. E de outros apologistas que não souberam responder essas indagações. E nós respondemos aqui com Bíblia. Quando é com Bíblia, respondemos com Bíblia. Quando é com contexto histórico, respondemos com contexto histórico, tá? Então, compartilhe para o grupo de sua paróquia de apologética, de patrística. Para católico, sendo para católico, você pode compartilhar para quem você quiser, seja telista, seja preterista, seja quem danado for. Você pode compartilhar, né? Lembrando que é 100% para católicos, tá? Para ensinar o nosso povo a responder, a ter a resposta, a saber e entender quando chegarem falsos profetas batendo em suas portas. Primeiro questionamento lá de cima, sem blá blá blá, vamos lá? Bonitinho assim, né? Colocando agora as cores. Estamos inovando, né? Por que você não fala da morte de pessoas que a Inquisição Católica matou? Meu querido, se você puxar a história de Santo Antônio, um santo católico, tá? Santo cristão, ele foi chamado de martelo dos hereges. Se você puxar na história dos cavaleiros templários, porque tiveram que defender a fé nas cruzadas, por exemplo, contra o Islã, que queria destruir e aniquilar o cristianismo na Europa, então você vai entender, meu querido, o que é. Cada tempo com seu tempo. Por que você não pergunta a Davi? Porque Davi foi buscar 100 prepúcios de Filisteu a pedido do rei Saul e ele teve que matar 100 caras.
100 homens ele teve que matar para tirar o prepúcio dele. Por que você não pergunta para Davi? Por que você não pergunta? Porque tanta guerra, tanto sangue. Porque você não pergunta para Jeú, que exterminou todos os sacerdotes e todos os sequazes da seita de Baal. Por que você não pergunta? Que não pergunta para Sansão porque matou os filisteus e se matou também. Rapaz, vai ver se o bagaço de cana tem água ainda, cara. Então é o seguinte, esses caras, eles ficam ruminando a mesma ladainha, a mesma farinha do mesmo saco. Eu vou te responder essa em cima de outra pergunta. Por que você não fala da Inquisição Protestante que matou a milhares e milhares de católicos no mundo inteiro? Por que você não fala? Tem um professor de história aí, um protestante dessas seitas mortalistas, né? Que se acha o tal, esse professor de história, nunca vi falar em Inquisição Protestante. Cara, tu é brasileiro e tu nunca viu falar em Cunhaú, no Rio Grande do Norte, quando os protestantes calvinistas mataram os jesuítas? Arrancando a língua, teve deles que teve a língua arrancada, cara, aqui no nosso no estado vizinho aqui, a Paraíba, ó. Não é vizinho de Pernambuco, porque você faz fronteira com a Paraíba, Rio Grande do Norte, tá? Cunhaú e outra cidadezinha, outro lugarzinho. Tá lá até hoje, os mártires, puxa aí, analfabeto, os mártires do Rio Grande do Norte. E tu vai ver quem foi que matou. Os protestantes que mataram. Na Inquisição Protestante de Calvino. A Irlanda, a Holanda, católicos tiveram que fugir para não ser aniquilados. E a Inquisição de Lutero que se juntou, né, ao rei da Alemanha, ao governo da Alemanha. Inclusive os primeiros imigrantes dos Estados Unidos, alemães, foram fugindo de Lutero, que mandou matar. Eram freiras, religiosos, padres. E eles fugiram para os Estados Unidos. Vocês não falam nisso não, né? Vocês não falam na Inquisição Protestante não, né? Mas tem. E tem lá um dado de quantos católicos foram assassinados pelos protestantes. Vai ver isso aí. E tu vai ver que isso aí dos Cavaleiros Templários para defender a fé não chegou a metade. A metade. Agora eu quero falar sobre essa Inquisição aí, que não é verdadeira, é falsa, é mentirosa. Vocês sabem que nem todo bispo e todo padre foram fiel à doutrina da igreja. É só olhar hoje para a teologia da libertação, matando a doutrina da igreja. Não é? Segundo um amigo, assisti uma pregação de Eudes Duarte. E Eudes Duarte disse nessa pregação dele que duas ministras com depressão pediu oração. Por que era a depressão dessas ministras, ex-ministras da Eucaristia? Essas ministras estavam numa celebração da palavra e quando estava distribuindo a Eucaristia, uma das hóstias consagradas caiu. Ela pegou e colocou num copo com água. No final da celebração da palavra, quando foram olhar, arrumar as coisas, viram que aquela água tinha transformado em sangue e a hóstia em carne. No dia seguinte, levaram ao padre. E o padre levou ao bispo. O bispo disse, olha, eu não quero saber disso aqui. Dê um jeito, define isso aí. Não quero, isso aí vai juntar povo aqui, negócio de devoção, de milagre, essas coisas. Dê um jeito, desapareça com isso. 3 dias depois, as ministras procuraram o padre para saber. E as ministras perguntaram ao padre, e aí? E o padre disse, olha, eu levei para o bispo disse que eu desse um jeito, desse fim, fizesse com que isso sumisse, ia atrair muita gente, não sei o que, milagre, essas coisas. Então eu peguei, joguei na privada e dei a descarga. Moral da história, as duas ministras pegaram depressão por causa disso. Quem é que está fazendo isso? Destruindo o sagrado? A teologia da libertação. Em toda a história da igreja, teve bispos ruins e padres ruins. Não é agora, com essa teologia da libertação,
não é? Que estamos vendo aí, destruindo a doutrina da igreja, corroendo, que isso aconteceu, não. Houve na história da igreja bispos ruins. A história de Santa Joana d'Arc, que um bispo a condenou, a um bispo, sem o aval de Roma, a condenou um bispo pago pelos franceses, pelos ingleses, para condenar Joana d'Arc. Como surgiu o negócio da Inquisição? A Inquisição surgiu na época de Constantino. Constantino obrigava, sobretudo, os feiticeiros, magos, ateus, a se converterem à religião dele. E ele se dizia católico. Então, se não se convertesse à religião do imperador, era morto. E a igreja dizia, não, Constantino, não é assim. Então a igreja criou pequenos tribunais para dizer a essas pessoas, antes de Constantino matar, deu uma chance de nós dialogarmos com elas. Muitas se converteram e se salvaram da morte. Então a igreja criou esses pequenos tribunais para salvar as pessoas. Olha, Jesus, apresentava Jesus, evangelizava, aquela pessoa não queria, então Constantino matava. Mas outras se convertia com a evangelização dos tribunais da igreja. Hoje está aí os tribunais eclesiásticos para decidir muitas coisas na vida das pessoas. Tá? Então, a Inquisição, ela foi boa, foi para defender a pessoa, para dar vida às pessoas, para evangelizar as pessoas, não para matar. Só que bispos e padres ruins transformaram isso na tal fogueira santa, a chamada Inquisição, como fizeram com Joana d'Arc, sem o aval de Roma, sem o aval do Papa, sendo assim excomungados na época dos tártaros, né? Por isso que Santo Antônio é chamado do martelo dos hereges. Segunda, espero que tenha ficado esclarecido um pouco, porque senão o vídeo vai ficar longo, ó. Estamos 12 minutos só numa resposta. Segunda, os católicos colocaram turíbulos no culto. Se você pegar 16 de número, capítulo 16 de número, todo o capítulo, você vai ver turíbulos ali. Era usado para o culto. Se você pegar o capítulo 8 de Apocalipse, você vai ver que as orações dos santos, colocadas no incenso, incensando no altar, ela sobe até Deus. Então, quando se incensa o altar com o turíbulo, aquela fumaça do incenso, todas as intenções colocadas no altar, elas são levadas para Deus com a fumaça do incenso que sai do turíbulo. Leia aí, capítulo 8, versículo 1 a 3 de Apocalipse. Terceira, de verde, né? Campainha não é bíblico e nem sinos. Terceira. Essa nós vamos ver na Bíblia. Bom, vamos ver na Bíblia. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Vamos ver se é bíblico ou não. Depois disso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu. Você sabe que essa porta aberta no céu tem uma única tradução para isso. Uma única interpretação para isso. Vi a porta da igreja aberta. Você sabe que o céu é a igreja. O céu é a igreja, a Jerusalém Celestial. Capítulo 12, versículo 21, versículo 22 de Hebreus. É a Jerusalém Celestial, a igreja do Deus vivo. 21 e 22. Do capítulo 12 de Hebreus, tá? Então diz, vi uma porta aberta no céu, e a voz que falava comigo como uma trombeta. Veja só. Então, quando se abre a porta da igreja, tem o som de quê? Dos sinos. Aqui diz voz de trombeta, ou seja, voz de instrumentos, voz de som, sonido, som de algum objeto. Então, nós estamos vendo aqui, hoje é os sinos. Se abre a igreja, toca-se os sinos, para dizer que vai começar o santo sacrifício, para o povo chegar para o santo sacrifício. Nós estamos vendo aqui que até no céu tem sinos em forma de trombeta. A voz de trombeta, a voz do sino. Você está entendendo?
Na vinda de Cristo, que vai soar uma trombeta do arcanjo São Miguel. Aliás, de São Gabriel, que ele é o arcanjo que avisa. Quando as atalaias elas eram colocadas, pode pegar Ezequiel na tradução da Bíblia de Jerusalém, você vai colocar, você vai encontrar, né, o termo atalaia. Quando as atalaias eram colocadas em certos postos, quando elas viam os exércitos inimigos virem em direção daquele lugar, daquele país, as atalaias tocavam a sineta, ou tocavam a corneta, ou tocavam a trombeta para indicar que algo ia acontecer. Então não venha dizer que isso é antibíblico, que está cheio na Bíblia, tá? Está cheio na Sagrada Escritura, mostre com Bíblia. Então acontecerá a vinda do Senhor através do som da trombeta de São Gabriel, que é o arcanjo do aviso. A voz, trocar a trombeta, ouvirá a voz do arcanjo. Trombeta. Então quando vai se começar a missa tem o quê? Toca-se o sino. Tá? Tem o que mais além? Campainhas. As campainhas do mesmo jeito. Campainhas. As campainhas eram tocadas. Vamos lá. As campainhas eram tocadas porque ninguém saía, né, das cavernas avisando na perseguição do Império Romano, então as campainhas tocavam. Tocavam um pedaço de ferro. Tocavam. Então, quando eles escutavam aquilo ali, já sabia que era o santo sacrifício. Então, todos corriam para onde estava o líder da igreja, onde estava o presbítero, onde estava o bispo, para começar a celebração. Eu já falei isso em outro vídeo. Então, o pior cego é aquele que não quer chegar, que eu mostro com Bíblia, tirando toda a dúvida. Tem que conhecer contexto histórico, tem que conhecer a Bíblia, senão vai passar batido, tá? Então tá aí, campainha e sinos respondido. Ressoa os sinos. O próprio templo de Salomão tinha sinos, né? Lá em 1 de Reis 6. Pelo amor de Deus. A de branco, o quarto. A igreja é o povo e não as paredes. O povo não é a igreja. O povo é membro da igreja. O povo é parte da igreja física, membro pelo batismo, 1 Coríntios 12:12, tá? Mas eu não posso dizer eu sou a igreja, não. Está errado como vocês protestantes fazem, eu sou a igreja. É mentira. São Paulo, aliás, ele exalta as paredes e não o povo como igreja. 1 de Timóteo 3,15. O que é que São Paulo diz? Te ensino como se comportar na casa de Deus. Casa de Deus está fazendo referência ao quê? As paredes. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. São Paulo fala no templo paredes, porque é onde se reúne o povo, por isso é chamado de assembleia, é chamado de igreja. Nós somos partes da igreja, membros da igreja pelo batismo, mas nós não podemos dizer eu sou a igreja. 2 ou 3 é a igreja física, tá? Entenda das coisas. Quinto, onde está escrito, de preto, né? Quinto, onde está escrito que o magistério manda na Bíblia? O Catecismo e o Dei Verbum diz que o magistério não está acima da palavra, mas a serviço da palavra. Veja, por quê? Porque o magistério foi quem criou a palavra, foi quem escreveu a palavra. A Bíblia, o Novo Testamento, os 27 livros. E compilou no ano 382, a pedido do Papa São Damaso com São Jerônimo. Que é essa Bíblia que nós temos aqui, a Vulgata Latina, que eu tenho aqui. Vulgata Latina, vendida pelas Obras Católicas. Só dá um Google, você vai encontrar, só tem essa Bíblia lá, a Sexta Clementina, tá? É a Vulgata de São Jerônimo, é a original de 1930. Ali, o magistério. A Bíblia fala que é o magistério. Veja que Jesus não exalta. Olha, quem não ouvir a Bíblia não está me ouvindo. Pelo contrário.
E aí o protestante de Jesus disse: quem guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e moramos nele. Quem guarda a minha palavra. Quando Jesus está falando isso aí, qual é a palavra que tem descrita? Nenhuma. Então, óbvio que essa palavra que Jesus está falando é a oral, né? É óbvio que é a oral. Então, lá no capítulo 10, versículo 16 de Lucas, está escrito: eis que vos envio, quando Jesus envia a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Veja que Jesus está dando toda a autoridade ao magistério. Quando ele funda a igreja sobre Pedro, ele diz: eu dou a ti duas chaves do céu, tudo que tu ligar na terra está ligado no céu. Então é a igreja que liga, não é a Bíblia que liga. É a igreja que liga no céu, tá? Não é a Bíblia. Tanto que Jesus não diz que... E Jesus colocava o povo na Bíblia para se salvar, não. Lá em Atos 2, 47. E Jesus colocava mais pessoas à sua igreja que estava a caminho da salvação. Unidos na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, no 42 do 2 de Atos dos Apóstolos. Entenda as coisas como é que é. Falando ainda do magistério, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, São Paulo diz que um apóstolo, um anjo baixado do céu, ensinar doutrina diferente daquela que nós ouvimos da igreja, seja o quê? Excomungado. Veja aí a superioridade do magistério. No capítulo 16, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, no versículo 15, aconteceu o concílio em Jerusalém, e o que ficou decidido no concílio em Jerusalém passar a ensinar em todas as igrejas. Claro que era uma igreja só, mas em todas as igrejas, nas cidades onde a igreja estava. E eles ensinavam e confirmavam o que foi decidido pelos apóstolos e pelos bispos em Jerusalém. Atos 16, versículo 4 e versículo 5, confirmando em cada igreja. Então aí está a autoridade do magistério. Até para se dar um glória a Deus, diz Efésios, tem que estar na igreja do Senhor. Porque se dá um glória fora dela, é pagão. Capítulo 18, versículo 17 de Mateus. Certo? 6, para finalizarmos. Tradição católica não é bíblica, isso é coisa de homens. Ah, isso, já estou cansado e careca de responder isso aí. Esse 6 é o azul lá de baixo. Olha só. Esses protestantes dão uma de João sem braço, na realidade. É um provérbio que tem aqui no Nordeste. Dá uma de João sem braço. Quando a pessoa sabe de uma coisa e finge que não sabe, aí a gente diz aqui: ah, tá dando uma de João sem braço. Conversa para boi dormir. São dizeres, provérbios aqui do Nordeste, tá? Palavras coloquiais. Nós já vimos isso aí, que eles fazem essa contenda, eles tentam criar confusão na cabeça dos que não têm conhecimento, pegando o capítulo 7 de Marcos, que Jesus condena a tradição supersticiosa judaica, jogando para os católicos. Na realidade, a tradição católica está em 2 Tessalonicenses. Vamos ver como é que está escrito na Vulgata? Vamos lá. Eu nem sei como é que está escrito na Vulgata, mas vamos ver aqui. Na Vulgata, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu nem me lembro o versículo, mas qual é? Versículo 14. Versículo 14. Versículo 14, isso mesmo. Olha só na Vulgata Latina, como é que está? 2 Tessalonicenses 2, 14. Ó. Permanecei, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, que é a oral, ou por nossa carta, que é as escritas. Aqui coloca no mesmo patamar a tradição e a escrita, cara. É tradição oral e tradição escrita. A Bíblia é tradição escrita, mano. E no 3,6, ainda de 2 Tessalonicenses, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que aparteis de qualquer irmão que vive desordenadamente. Não tem a ordem. A desordem é o contrário de ordem. Né? Vive na desordem que não guarda a tradição apostólica. Ó. Só na igreja de Cristo tem isso.
e não segundo a doutrina tradicional que de nós receberam. Aí está, doutrina tradicional. Pior segue aquele que não quer ver. Meus irmãos, mais um vídeo para a série Questionamentos Protestantes. Apesar que está no singular lá em cima, né? Questionamento protestante. Muito bem, vá compartilhando, se inscreva no canal. O povo não está mais se inscrevendo nos nossos canais. Nossos canais pararam, infelizmente pararam, não estão se inscrevendo. Tanta gente dizendo, agora surgiu a nossa irmã Juliana, a quarta apologista. Ela disse para mim, disse, irmão Fábio, estou evangelizando no TikTok, aprendi contigo. Tá lá, evangelizando no TikTok, refutando protestante, botando eles no bolso. Oh, que beleza, né? Oh, que glória, aleluia, glória a Deus. Então, muitos apologistas, muitos homens, mulheres, jovens. Tem outro irmão que chegou e disse, irmão Fábio, sou esse protestante no canal Católico Apologética Católica Debate, disse, aprendi contigo, estou para abrir um canal. É apologética forte, só das melhores aqui. Aqui é sem papas na língua, sem... fala, tem que falar e ponto. Gosta quem gostar, é rasgando mesmo, mostrando couro, a cor do bicho. E é desse jeito. Se não é assim, então... E eu não posso nem dizer, como diz o irmão Adonias, porque nós sabemos muito bem quem essa mídia serve, né? Está a serviço de quem? Ou seja, muitas pessoas reclamando, irmão Fábio, né? O YouTube não envia mais as notificações. Então aí tá aí, ó, o YouTube não envia mais as notificações para os inscritos do canal para poder assistir os vídeos, né? Felizmente. Porque somos religiosos. Se fosse outros, né? Pois é. Mas deixa para lá. Deus dará recompensa a cada um conforme suas obras. Está escrito no Apocalipse, Jesus 16, que vem em breve trago comigo a recompensa para dar a cada um conforme suas obras. Muito bem. Então, meus irmãos, vocês têm que compartilhar para as outras pessoas. Compartilhar para os outros católicos. Para conhecerem a verdade. Certo? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui embaixo, para quem quer nos ajudar, está aí o Pix, o nome da minha esposa. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre virgem.